Vamos falar de outro caso? 6 anos depois da morte do jogador Daniel Correia, lembra dessa história? Daniel era aquele jogador que dentro de uma casa tirou uma foto com a mulher do dono da residência e depois disso ele foi assassinado. O homem condenado pelo crime agora faz revelações sobre o matrimônio, o casamento que ele tinha com Cristiana Britz. Edson Britz e Cristiana se separaram depois que ele foi condenado. Ela foi inocentada. Só que agora o Edson Britz procura a justiça porque ele quer causar. Ele está dizendo que tem alguns direitos que precisam ser responsabilizados. Você sabe que o Daniel Correia foi assassinado durante essa festa de aniversário que estava acontecendo na casa dele, certo? O Edson falou que teve ciúmes porque viu que o jogador estava dentro do quarto com a mulher dele. E aí ele perdeu a cabeça e matou o jogador Daniel a mando da mulher. Agora, o Edson Britz quer os bens que ele deixou para a ex-mulher. Ele está dizendo o seguinte, veja bem, quando aconteceu o julgamento, ela vinha, falava que era meu amor, me dengava, aquela coisa toda, porque eu protegi. Eu não contei para a justiça que foi ela que mandou eu matar o Edson Britz. Depois que aconteceu o julgamento, ela simplesmente pegou todos os nossos bens, está curtindo a vida dela, está indo para a balada e eu estou preso. Aí ela pegou e pediu o divórcio quando eu estava aqui na cadeia. Já que ela não quer nada comigo, então ela que me devolva tudo que era meu antes. Lombardi, você acha que ele está certo? Me responda depois da reportagem, por favor. No ar. 6 anos de processo. Um crime chocante de grande repercussão, que agora termina também em divórcio. Essa é a história do casal Britz, Edson e Cristiana. Ele preso pela morte do jogador de futebol Daniel Correia. Ela livre das acusações. Não apenas separados por uma grade. O casal agora também se separa no papel. Eu acredito que tenha um motivador, né, de... não exatamente um desentendimento, mas assim um desgosto da parte dele, né? Mas que sim, ele também acha justo trazer a verdade, porque no panorama, né, do crime, a única pessoa responsabilizada de fato foi ele. Foram 25 anos juntos, 2 filhas, uma história de amor que parecia feliz, registrada em fotos. Essa do primeiro encontro em 1998. Anos depois, o casamento. Cristiana já grávida da primeira filha, Alana. Mas depois da prisão de Edson, essa se tornou uma história de amor registrada em cartas. Antes da condenação, ele já estava preso. Edson recebia mensagens da esposa. Cristiana estava do lado de fora esperando por ele. E enquanto estavam casados, as cartas eram marcadas por juras de amor. De punho próprio, escrita em março de 2024, essa é a primeira vez que essa carta vem a público. E essa é uma carta com um detalhe muito importante. Foi escrita no dia 7, um dia antes do júri popular. Um dia antes da condenação de Edson. Um dia antes do que seria o início do fim do casal. Era aniversário de Edson e Cristiana se declara: as coisas não são as mesmas sem você. Nossa casa perdeu o brilho. Parece não ter vida. É muito difícil ficar aqui, triste e solitária. Ela escreve como admira Edson, que está preso, enquanto ela ainda respondia a acusações em liberdade. Continua firme. Você é muito forte. Sempre foi determinado e corajoso. Sempre admirei muito isso em você. Ela assina com amor, beijos, Cris. E a última frase da carta é simbólica. Cristiana lembra: falta apenas um dia para eu ver você. Cristiana parecia ansiosa para rever Edson, mas o que acontece no dia seguinte vai na contramão. No tribunal do júri, ela sequer olha para o marido. Ele nem sabia que estava separado ou divorciado, porque até antes do júri, ela tinha ido visitá-lo normalmente, eles tinham conversado enquanto casal, tanto que, né, nas entrevistas que ela concedeu, ela se autodenominava a esposa do Edson Britz, né? O crime aconteceu em 2018. Na época, a família Britz comemorava o aniversário de uma das filhas em uma festa em Curitiba. E depois, quando voltam para casa, as celebrações continuam. Em um dado momento, o jogador de futebol, Daniel Correia, teria aparecido no local e também participado na festa na casa da família, mesmo sem ter sido convidado.
E depois disso, ele manda fotos, deitado na cama ao lado de Cristiana. Manda áudios para os amigos, se vangloriando da situação. Edson Brits descobre e quando chega ao quarto e se depara com a cena, reage de uma forma muito violenta. O jogador de futebol foi morto com requintes de crueldade e o corpo deixado em uma área de mata, na região metropolitana de Curitiba. Com a condenação de Edson Brits, tudo entre o casal apaixonado em cartas muda. Assim que Edson foi condenado, Cristiana pede o divórcio. Ele não aceita e até muda a versão sobre o crime. Edson Brits Jr. fala sobre o assunto em uma entrevista exclusiva para a Record TV. Com a separação, ele passa a acusar Cristiana de participar do crime. Eu passo pela sala, eu escuto a Cristiana falar para mim: ó, não mata aqui. Não mata esse cara aqui dentro da nossa casa. Não faz isso aqui. Mata lá na rua. Mas essas acusações não ficaram em pé perante a justiça. Provas testemunhas dizem o contrário. Cristiana não teria ordenado a morte de Daniel. Na verdade, ela teria sido contra. Por isso, nada mudou no processo criminal. Eu não queria que nem batessem nele. A todo momento, pedia por ele para pararem com as agressões, clamando pela vida dele. E ele acabou mudando, sim, a versão nessa etapa do processo. Porém, a gente já tem uma sentença, né? Então, agora existem os recursos, tanto do Ministério Público quanto da Defesa. E no decorrer desse julgamento do recurso é que a gente vai verificar se essa nova versão dele vai ter algum peso para influenciar ou não, né? Numa possível nova condenação ou um novo júri. A ofensiva está na divisão de bens. Edson Brits quer lutar pelo que deixou do lado de fora. Seria uma forma de atingir Cristiana? Uma vingança? Ou apenas garantir o que está previsto na lei em processos de divórcio? Não tem como misturar uma coisa com a outra, né? Porque uma coisa é o fato que aconteceu, criminoso, e que a gente trabalha ali dentro do processo criminal. Outra coisa diferente é a situação civil, né? De separação, de divórcio, o que está acontecendo nesse momento também. A casa em questão está construída em um terreno irregular. Pode nem ter validade na divisão dos bens. Além disso, o imóvel foi embargado pela justiça. Um crime chocante, a morte de um jogador de futebol. Uma família inteira que chegou a ser presa, pai, mãe e filha. Agora apenas ele detido, condenado e sem receber novas cartas de amor. Cristiana Brits agora é Cristiana Rodrigues. Voltou a usar o nome de solteira. A história do crime é considerada encerrada pela justiça, mas os capítulos do divórcio estão apenas começando. Eu não falei isso antes, Thaís, porque eu queria proteger a Cristiana. Por isso. E por que agora essa proteção não precisa existir? Porque agora ela não faz mais parte do meu rol de proteção. Então eu não preciso proteger. Ou ele está falando a verdade, ou ele realmente está extremamente chateado porque sabe que a mulher o abandonou e agora está procurando vingança.